Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Esse é o Papo Jus, é o podcast da nossa AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu sou Luiz Filgueira, sou a atual presidente da associação e estou hoje aqui na difícil missão de substituir a nossa ex-presidente Thaís Ferracini como host do nosso podcast. Vamos lá então, aceitar essa missão difícil, porque a Thaís conduziu o nosso podcast com muito brilho, muita competência durante todo esse tempo. Mas eu tô animadíssima, porque hoje nós vamos falar de um tema super legal. Nós vamos falar, gente, de amor, A propósito do mês de junho, que é o mês dos namorados, a gente resolveu então falar de amor aqui no podcast da AJUFESP. Mas não é porque é amor, não. É de amor platônico que a gente vai falar. Esse que a gente sabe mais ou menos o que é. Todo mundo já falou de amor platônico alguma vez na vida, mas não sei se a gente sabe definir bem o que é amor platônico e o que Platão, pensava sobre o amor. Então, hoje a gente vai falar e vai pensar o amor na filosofia. E para me ajudar nessa missão, a gente tem, aliás, para me ajudar, não, a missão é deles, eu tô aqui só para ouvir e perguntar. A gente tem 3 convidados especialíssimos, 3 professores de filosofia, conhecedores da obra de Platão e que vão falar sobre isso pra gente. A gente tem aqui o desembargador André Nekachalov, que sabe tudo de Platão e já leu o Banquete de trás para frente. Ele não conta isso para ninguém, mas a gente sabe, a gente descobriu isso. E a gente já ouviu, Eu digo a gente porque o Paulo e o Júlio que estão aqui comigo também já ouviram o André falar do Banquete. E a partir daí, então, eu não podia deixar ele escapar, tinha que trazer ele aqui para falar do Banquete para nós, Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Luiz, e fico muito honrado aqui do convite de estar aqui na AJUFESP. Bom dia a você, bom dia Paulo, bom dia Júlio. Estamos à disposição. E estou aqui também com o desembargador Paulo Fontes, nosso querido amigo, professor de filosofia, que tem várias obras publicadas, Só assim, de cabeça, eu lembro de 3, o Neoconstitucionalismo e Verdade, o curso de Filosofia do Direito e agora o Dilema de Sidgwick, recém-lançado e com muito sucesso, esgotou rapidamente. Sim, Luiz, e muito obrigado pelo convite, E eu quero parabenizar você pela assunção aqui da presidência da AJUFESP, E também a Thaís pela gestão dela e aqui em especial por ter criado esse espaço muito bacana do podcast. Então fica aqui o meu abraço também para ela. Obrigada, Paulo. Seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo, Júlio, Nosso querido amigo, também professor de filosofia, professor do Mackenzie, advogado e também um grande conhecedor da obra de Platão, Ele tem esse livro aqui, eu já vou fazer a propaganda aqui, Lei e Retórica em Platão. E é um profundo conhecedor da filosofia em geral e veio aqui papear com a gente sobre o amor platônico. Muito bem-vindo, Júlio. Olá, Luiz, e fico muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar aqui na AJUFESP, ao lado de juízas e juízes federais tão excelentes, realmente excelentes. Aqui é uma satisfação, principalmente vir poder falar um pouco sobre Platão com vocês, uma alegria imensa. A alegria é toda nossa de ter vocês aqui. Muito obrigada a todos. E entrando então no nosso tema, Vamos falar de amor platônico. Eu perguntaria a vocês e já direcionando a palavra aqui pro nosso querido André, que leu tão bem, explica tão bem o Banquete, como que a gente pode explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar do Banquete, nunca leu, o que é o amor para Platão e o que é o diálogo, o Banquete? Luiz, eu gostaria de passar assim, uma ideia, para quem não conhece nada do assunto, que é mais ou menos
a nossa condição humana, né, também de ignorância da minha parte, a gente se aproximar de uma forma muito natural, uma certa naturalidade, mais ou menos como foi que Platão redigiu esse texto, essa obra filosófica fundamental, que é uma história que ele conta, uma narrativa de um encontro de pessoas que se reuniram num determinado evento, tem esse contexto, e ali, que nós chamamos de banquete, na verdade no original se chama simpósio, que é uma reunião com uma certa solenidade, com um certo ritual, que as pessoas se encontram para celebrar alguma coisa, e ali toma-se bebida e se fazem discursos, tudo muito regrado, etc. Né? E a coisa era muito simples. Né? Aconteceu que o Agatão, o dono da casa, que estava proporcionando esse encontro, havia ganhado um prêmio de dramaturgia, houve uma celebração anterior, o Sócrates não tinha podido ir, ou não quis ir por causa da multidão, etc. Então Sócrates foi agora na casa do Agatão e se encontrar com esses amigos, e cada um ali fez o seu discurso, fez a sua manifestação sobre o que é o amor, e depois a gente conversa como é que esse tema surgiu, por que ele surgiu e assim por diante. Mas o encontro, em síntese, é um encontro de amigos com um certo ritual. É isso que aconteceu. Esses personagens, eles são reais ou são fictícios? São reais, não é? Eles têm um Fedro, Pausanias, o próprio Agatão, que é o dramaturgo, o Erixímaco, que era médico, né? O Aristófanes, que inclusive é um comediógrafo, ele fez uma peça, eu vou falar assim de uma forma bem coloquial, tudo bem? Claro. Tirando sarro do patrão, é uma peça deliciosa, chama-se As Nuvens, e o Sócrates era levado a ficar num pensatório assim sobre as nuvens, e ele falava umas coisas completamente despropositadas, fazendo com que o argumento ruim vencesse o argumento bom, e o pai lá embaixo sofrendo as angústias de um filho mal criado. Então uma peça deliciosa, né, mas que mostra mais ou menos Agora, o encontro em si é relatado de uma forma um pouco mítica, né? Porque há umas certas anacronias, né? E eu não sei se o Sócrates ia ter um papo tão gostoso com esse tirador de sarro dele, né? Do próprio Sócrates, que é o Aristófanes. Mas é muito, muito bonito isso aí. E por que o banquete? Por que será que Platão escolheu um banquete para falar de amor? Então, é difícil dizer, né? Aí a gente tem que se limitar um pouco ao que consta aqui do texto, né? É difícil eu pelo menos não tenho essa competência de avaliar o que teria inspirado o Platão para situar o problema do amor dentro desse contexto justamente do simpósio. Mas tem um pouco a ver, né? Porque esse simpósio, ele tem tudo a ver com a amizade, com os sentimentos, com as relações humanas, é um momento. E o que aconteceu ali, o Fedro, que tinha lá uma relação amorosa lá com, não me lembro bem com quem, mas ele lamentava que, olha, o amor, esse Eros, né, é um Deus tão bom, tão poderoso, e ninguém fala dele. Ninguém faz um discurso, a gente fala pouco desse Deus. E ali, justamente nessa relação amistosa que todos tinham lá, começaram a falar justamente um elogio do Eros, desse amor que é fundamental. E tem toda a historinha que acontece aí no simpósio. Mas é isso. Tem esse personagem do Eros, né? Vocês querem falar um pouco do Eros no banquete? Bom, que é o Eros, o amor, enfim, no banquete? Eros é um deus, né? Uhum. Um deus. E aí a ideia era cada um vai fazer um elogio do Eros, que era o deus do amor, né? Que era uma lacuna que tem. Agora não sei se os colegas querem falar alguma coisa sobre o Eros propriamente dito. O Eros é um deus do Olimpo, né? E que é muito importante ali na mitologia grega. Existem outras histórias envolvendo Eros, por exemplo, Eros e Psique. É uma história sobre o amor também, muito interessante.
E Eros, em Roma, vai ser designado com a palavra amor. Amor com letra maiúscula, é o nome desse deus em Roma, embora também exista o Cupido, que é também um deus do amor, uma forma mais infantilizada. Mas... E aí no banquete, Luiz, horas eles estão se referindo a Eros, né, ao Deus, mas horas eles estão se referindo ao amor como sentimento humano, como realidade humana. Então tem essa mudança de sentido ali quando eles tratam da palavra Eros ou amor, né? Mas é uma leitura muito interessante. Não é tão simples, não é tão fácil, né? Porque a própria linguagem é um tanto difícil e tem ali todo um contexto de coisas que é interessante saber. Então, a gente vai descobrindo sempre a riqueza do texto com novas leituras, né? Agora eu para o nosso encontro eu reli uma parte e a gente vai entendendo melhor do que na primeira vez que leu, que às vezes até pode parecer uma leitura realmente um tanto difícil. Então é bom também para fazer essa leitura pegar artigos sobre o próprio banquete, sim, né? Sim. Que vão esclarecendo as coisas que estão em jogo aqui, né? Então, através de algumas pesquisas e artigos, enfim, eu li que o Eros, ele é um semideus. Então, ele está entre os deuses e os humanos, e que isso faria com que ele representasse a falta, algo que falta, que o amor seria a carência, a busca do outro. Vocês poderiam explicar melhor para as pessoas isso, que eu estou tornando um pouco mais confuso até? Sim. Existe aqui nos discursos que os participantes do simpósio fazem, existe essa ideia do amor como falta, que vai ser muito trabalhada também pela psicanálise, por Lacan, né? E em geral se diz que aqui Platão apresenta essa ideia do amor como falta, essa visão do amor como falta. Então isso talvez esteja no discurso do Aristófanes, justamente, que nós podemos abordar aqui adiante, né, que a gente está sempre na busca dessa outra metade que falta da gente, e o mito que Aristófanes conta explica isso. O mito dos andrógenos. Dos andrógenos, eu né? acho tão interessante. Sim. Então ali é o amor como falta, e tem um momento também do discurso do Sócrates em que ele diz que não se pode amar o que se tem, né? Que o amor é pelo que não se tem, né? E isso está presente aqui, e aí nesses estudos que a psicanálise faz e outros autores fazem disso, isso é um problema do amor. Se você ama o que não tem, quando você tem, né, você deixaria de amar. Então isso coloca o amor num certo impasse, né? Mas o amor para Platão, ele não é só o amor ao outro, né? A gente podia falar um pouquinho desse amor que eleva em Platão, essa coisa da escada de Diótima. Júlio, quer completar? Claro. Não, é só ainda dando sequência ao que foi bem... Diotima. Diotima, sim. Diotima, não há problema. É interessante, acho, a partir do que o André e o Paulo disseram, né? Como o André destacou, são vários personagens, né? E é um diálogo particularmente rico de Platão, porque, diferente de outros diálogos, os personagens têm discursos substantivamente relevantes, né? Há alguns diálogos de Platão em que Sócrates fala quase que sozinho ali, os outros personagens fazem meio que um papel de figurante, né? Não é o caso aqui no Banquete, isso faz essa obra ser uma obra muito especial. Inclusive, como foi bem lembrado, uma figura que a princípio não deveria ser muito querida de Sócrates, que é Aristófanes, aparece com um papel central, talvez enunciando a posição sobre Eros
que é a mais famosa do diálogo, né? Que tem a ver com o mito do andrógeno, que a gente pode dizer. Agora, seja como for, é interessante perceber nas diferentes falas essa variação de entendimento sobre a figura do Eros, né? Ele é de fato abordado como Deus, foi colocado aqui já, e depois a Luísa bem lembrou, olha, mas ele também aparece como daimon, como semideus, demônio e tal, e isso é o que aparece no discurso de Sócrates, né? Então é como se já Sócrates, sempre muito provocador, né? É da natureza dessa personagem aí em todos os textos de Platão, ele, digamos assim, rebaixa Eros a uma espécie de semideus, né? E que no fundo vai ser o semideus muito relacionado ao filósofo, né? A figura do filósofo é alguém que não atingiu algo, mas que quer buscar atingir esse algo, enfim. E a sua pergunta era sobre o significado, acho, desse Eros, né? Desse amor, o que ele simboliza. Me parece, né? Acho que é uma coisa interessante da gente falar, porque talvez a palavra Eros traga isso à mente das pessoas quando a ouve, né? O Eros, né? O impulso erótico, ele de fato tem a ver, não é que não tem a ver, tem de fato a ver, por exemplo, com a satisfação sexual, mas isso é algo até no diálogo aqui que não é talvez o central, né? Pelo menos os principais discursos aqui, que talvez sejam o do Aristófanes e do próprio Sócrates, apesar de atravessarem esse elemento, por exemplo, da relação física, né, de pessoas e, portanto, da satisfação sexual, isso é uma etapa menor, digamos, não é exatamente o centro, né? Não é esse o ponto central da vida erótica para esses autores, né? Já que, inclusive, o Eros pode estar direcionado não só a isso, né? A relação sexual em si, e nem sequer a relação amorosa no sentido mais estrito, né? O Eros pode estar direcionado a outros elementos da vida, como, por exemplo, eu tinha me referido agora, né? O Eros como símbolo do próprio filósofo, né? O Eros pelo saber, né? Pelo conhecimento. Mas eu acho que nós vamos poder falar um pouco daí sobre cada um desses discursos. Não sei se alguém já gostaria de aproveitar. Se a gente pudesse também falar um pouquinho sobre essa coisa do erótico, da força do amor como algo que eleva e que busca o conhecimento, a verdade, o belo. Parece que é uma das falas, né? Do Platão. Então, se me permitirem, eu acho legal, assim, quando a gente se aproxima, como eu falei, com naturalidade, né? Nós precisamos lembrar que o Platão foi também um dramaturgo, e ele escreveu sua obra de uma forma um pouco dramática. Então, é interessante a gente se colocar diante de uma obra platônica, mais ou menos como nós entramos numa sala de teatro e vemos os diálogos, os debates, e a gente acaba se embebendo daquele espírito, daquele enlevo. E ali no caso, esses amigos se reuniram para fazer um louvor ao amor, né, que é uma coisa importante. E quando você pergunta do Eros, assim, desse Deus, para a gente começar, poderíamos começar como começa a peça, o diálogo, né? O drama, com o depoimento justamente do Fedro, que diz assim: olha, esse Deus aqui é maravilhoso, é um Deus muito importante e é o mais antigo dos deuses, é o Deus que está ali. E quando você fala uma coisa nesse sentido, é o princípio de tudo, né? A gente poderia pensar assim, que o princípio de tudo era o amor. Que bonito. Porque o amor estava presente na ordenação do universo, né? Que antes era o caos, era a luta, era o conflito, mas só quando houve amor é que houve a paz entre os deuses. Uma energia primordial para o bem. Exato, tem alguma coisa assim que remonta a esse início que informa todo o universo, né? Então tem esse movimento, quando nós pensamos no amor como a coisa mais antiga, o Deus mais antigo, que antecede mesmo Zeus, né? Que pôs a ordem no cosmos e assim por diante. E esse foi o depoimento muito, muito bonito do Fedro, foi o elogio que o Fedro fez pro amor. Agora, o Pausanias discorda. Ele falou o contrário. Não, pera lá.
Esse negócio que ele é o mais antigo não é bem verdade. Porque se ele fosse realmente o mais antigo, ele ia gostar de velho. Ele não tem nada de velharia aí no amor. Amor e velhice, amor e feiura, não tem nada a ver. São coisas completamente antagônicas. Pelo contrário. Aliás, ele faz o Pausanias faz uma observação que eu achei muito interessante, que a velhice é muito ágil, ela é muito esperta, ela chega numa velocidade que a gente detesta. Tem toda a razão, né? A gente não suporta a velocidade da velhice, né? Ela chega e quando ela chega, o amor sai pela janela. Ele não vai coabitar feiura e amor. O amor tem a ver com a beleza. O amor, diz o Pausanias, não é nada disso. O amor é uma coisa bela, é um Deus belo. E ele tem pai, sim. Tem mãe, sim. Não é bem isso que ele está dizendo ali. Ele disse o seguinte, olha, na verdade, quando a gente pensa no amor, a gente está relacionado com Afrodite, né? Que era beleza, deusa da beleza. Mas existem duas belezas, duas Afrodites. A Afrodite Pandêmia e a Afrodite Urania. A Pandêmia, Pan de todos, aquele sentimento mais baixo, mais carnal, mais assim. E a Urania é a beleza celeste, Uranus, céu. Certo. Então nós temos duas formas de amor e é esse amor do belo que cumpre aqui a gente elogiar. E ele faz lá o elogio do Eros, né? O amor do belo seria o da Urania. Então, seria o belo. O que é o belo para o Platão? Então, não, o que é essa busca do mas belo? veja bem, quando a gente... Essas perguntas assim do tipo, o que é o belo para o Platão, é uma coisa meio complicada, porque nós estamos assistindo uma peça, né? E essa peça vai se desenvolvendo e é um pouco, para mim, pelo menos, é complicado dar um conceito, uma definição muito precisa. A gente percebe que essa escada que vocês fizeram referência é a própria evolução do diálogo. E conforme a gente vai vendo essa peça se desenrolar, a gente vai subindo nesse enlevo e vai sentindo esse bem-estar, alguma coisa que nos aproxima disso que seria o belo, ou a contemplação de um belo imenso, que seria uma coisa assim muito transcendente. Mas a gente é uma coisa assim que é uma evolução, é um arco dessa narrativa toda, e é difícil a gente cortar para dar uma definição, um conceito, né? Tanto é que eu não sei se tem propriamente um conceito de belo nesse sentido muito jurídico nosso, né? De dar um conceito que ele tem uma relação de subsunção. Não sei se a gente pega por aí. Não sei se a gente chega lá. Pelo menos eu não teria competência. Dá pra gente imaginar que o belo seja relacionado à verdade, à busca do conhecimento? Sim. Mas eu só queria completar, que desculpa tomar um pouco tempo, mas continuar o nosso debate. Não. Mas assim, só para concluir essa ideia, né? De que o Deus foi elogiado de uma forma, Deus foi elogiado de outra forma, e o Eryxímaco, que é médico e tem uma mentalidade já científica, ele fala assim: olha, Pausanias, você tem razão, mas não tem toda a razão. Porque você falou muito da beleza, mas você está falando dos animais, da beleza física, dessa beleza assim. E o que eu vou te dizer é o seguinte: esse Eros, ele, na realidade, a Celeste, ele contempla todo o universo. Então, todo o universo é aglomerado, ele é organizado com o Eros. Então, é uma visão mais totalizante e não exclusiva, né? Então, ele vê a beleza, o amor presente nas coisas, nos seres que não são propriamente os seres humanos e nessas relações afetivas que a gente pensa o amor, geralmente, né? E depois vem o Aristófanes, que fala: olha, gente, vocês estão falando umas coisas aí, estão fazendo elogio, mas eu vou te falar um elogio muito mais legal, que é o seguinte: não é nada disso. O Eros, na verdade, a criação, né, começa justamente com o homem, mas já é o andrógeno, que ele tinha os dois sexos. Então, explica um pouco pra gente. Então, ele tinha os dois sexos. Ele tinha o sexo virado um para o lado do outro. Só que como eles, sobretudo os homossexuais, né, o que tem um sexo só, duas frentes, mas eles ficaram tão fortes que eles começaram a
querer subir no Olímpio para desbancar o Zeus. O Zeus falou, não, isso aí não está certo. Seriam 3 seres, Sim. feminino, masculino e andrógeno. E o andrógeno, isso. É homem, mulher, eram 3 gêneros, masculino, feminino e o andrógeno. Só que o andrógeno era o mais forte. Então o que o Zeus fez? Ele cortou em 2, separou os 2, para que ele, ficando mais fraco, não quisesse desbancar o poder de Zeus. Então ele fez esse corte. Quando ele fez esse corte e Apolo faz a amarração, tanto é que esse umbigo nosso aqui é o nozinho que ele deu. E o que aconteceu? Então dali para frente o homem tem essa lacuna em si, e o amor tem essa propriedade, digamos assim, curativa. Quer dizer que a gente se sente, quando nós estamos vivendo o amor, nós temos aquela sensação de bem-estar, aquela sensação curativa, completude, né, da nossa cara metade, da metade da nossa laranja, a tampa da nossa panela. Essas coisas têm esse viés, né, que de alguma forma que a gente pensa, mas estão ali. Eu acho legal essas mitologias e essas narrativas antigas, porque eles expressam angústias presentes. Sim. Nós depois atualizamos tudo isso, mas são um pensamento primordial que nos informa, não é? E esse ser andrógeno, ele explica essa falta entre essa carência entre os sexos, né? Então, porque ele separou em masculino e feminino. E os outros 2 foram separados em 2 masculinos e 2 femininos. Isso? Eu não tenho bem certeza como é que foi o detalhe. Isso teria uma referência ao amor homossexual. Não. Essa questão de homossexualismo é o seguinte. A sociedade grega era muito diferente. A ideia de homossexual não existia. Essa ideia de homossexual é uma ideia moderna, ou vem da idade de Platão. Na antiguidade, uma união entre 2 homens não era um ato homossexual como a gente pensa hoje em dia. Mas havia o problema ali era uma questão de ascendência e sobre o mais forte em relação ao gênero feminino, por exemplo. Então a mulher é penetrada e inseminada, e nesse sêmen é que estava toda a condição de poder e até de conhecimento. Então a questão de você penetrar alguém tem um viés num nível muito diferente do que a gente concebe hoje, percebe? E a relação entre um homem mais velho e um homem mais novo, que não envolve necessariamente uma penetração, mas ele tem esse viés. A paideia, que a gente traduz como educação, tem essa palavrinha pais, que é jovem, que é o garoto, a paiderastia. Então, ela tem um viés pedagógico de transmissão dessa condição de superioridade para aquele que está começando a vida, né? Mas Paulo tinha falado um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do homossexualismo dos gregos e como isso era natural. Que era algo aceito, não é, Luiz? E acho que o Banquete, né? Até vou mostrar o livro aqui, né? Para quem se interessar, quem estiver vendo pelo YouTube, né? Nós temos muitas edições no Brasil, é um texto relativamente pequeno, esse é o da editora Vozes, mas tem aqui, o Júlio está com um da editora LPM, também de bolso, né? E então fica muito claro aqui que essa questão da homossexualidade não havia um preconceito, né? Os próprios participantes do simpósio ali, eles tinham uma relação também sexualizada entre eles, então me parece que Sócrates aqui demonstra um certo interesse em Agatão no diálogo, depois chega Alcibíades já no fim e faz um discurso em que ele mostra que teve uma paixão avassaladora pelo Sócrates, né?
E isso é interessante. Há outras menções no diálogo de que vários desses homens eram apaixonados pelo Sócrates. Esse é o autor. Não é? E o Sócrates, que era considerado muito feio, até o Alcibíades, que se confessa apaixonado por ele, diz que o Sócrates tinha a aparência de um sileno, que era um ser mitológico, parecido com o centauro, né? Mas eu acho que tem o corpo de um bode, e tinha o rosto assim meio deformado, e diziam que Sócrates era assim, né? Mas ele tinha o saber, né? O Alcibíades disse que ele maravilhava as pessoas com a sua palavra. Então ele se confessa apaixonado pelo Sócrates, né? E até eu falei da psicanálise no início da nossa conversa. Também já li os psicanalistas debatendo sobre o banquete, que o Sócrates está um pouco ali na posição do analista, que Lacan disse que é o sujeito suposto saber. É o que sabe. As pessoas acham que ele tem o segredo sobre a sua própria, que ele sabe, né, o seu próprio segredo do paciente, que ele vai desvelar esse segredo para você, né? Então é como a gente vê um terapeuta como tendo as respostas e no fim, vamos dizer, da terapia ou da análise, nós vamos entender que nem ele tem essas respostas, mas Sócrates provocava esse encantamento, né? E o Alcibíades, então, diz que o amou bastante e tudo. Então, é um amor mais elevado esse, né? Que sim. Vendo um belo além do... Isso. E esse ponto que eu queria... Belo. Não é a beleza física, não é a beleza, né? Física. E isso está muito claro aqui no banquete, Luiz e colegas, que ele vamos dizer, contém uma crítica a esse amor baseado só no desejo físico e na beleza física, né? E isso está muito de acordo com a filosofia de Platão, né, Júlio? Eu acho que o banquete aqui é exemplificativo da filosofia de Platão. Platão acreditava que nós vivemos num mundo de aparências, né? Um mundo inferior, digamos assim, e que através do conhecimento da filosofia nós vamos chegar a conhecer o verdadeiro mundo, né? Que é um mundo que nós não vemos de ordinário, mas que é esse mundo das formas puras. Então, como você falava do belo em si, o que é a beleza em si, o que é o bem em si, né? Essas formas puras que Platão diz que em algum momento a gente consegue contemplar. Então o banquete vai mostrar isso também, que o amor ele partiria do desejo físico, do amor pela beleza física, mas ele faria, né, essa subida, né, no que já se chamou de a escada do amor. Que eu ia perguntar. Não é? A escala amores, né? Que vai ser justamente sair do amor físico, né? E ir subindo nessa escada para ver a beleza, né, em todos os seres, para ver a beleza nas coisas da polis, na virtude, no conhecimento, e finalmente chegar a essa contemplação, né, do belo em si ou do bem em si, que são conceitos platônicos que, como diz André, são muito difíceis de definir. E eu queria perguntar, não sei se o Júlio quer acrescentar alguma coisa sobre isso, mas eu queria perguntar para o Júlio também sobre essa questão do amor e amor imortalidade, né? Que também acho que está presente na obra do Platão. Sim, né? Sem dúvida. Acho que só para estabelecer a título de comparação, né, destacando aqui, recuperando um pouco do que foi falado pelo André e pelo Paulo, então teria duas, entre várias outras aí, poderíamos pensar em duas maneiras de encarar, né? O Eros, né? Esse modo de encarar que está no discurso de Aristófanes, né? Que foi bem narrado aqui pelo André, que contou o mito dos andrógenos, né? Ele mostra assim
Eu queria só completar isso, não sei se também depois o André e o Paulo vão concordar com essa interpretação, mas é como se o homem, na sua forma atual, no nosso formato atual, fosse um ser com um defeito de origem, né? Um defeito ontológico, como a gente poderia dizer num vocabulário mais técnico da filosofia, porque a gente foi cortado ao meio e o ponto todo né? Nesses ajustes finais desse corte, que o André até contou a questão do umbigo, que é engraçado, o ponto não vai ter a tampa da panela, não vai ter a cara metade. E, no entanto, é isso que nós vamos passar a vida toda procurando nesse olhar do Aristófanes, né? E isso, como ele bem colocou, seria uma maneira do homem parar de querer se haver com assuntos divinos que são mais elevados que ele e acabar se ficando a vida toda preocupado em torno de si próprio, em achar aquilo que lhe falta e tal. Então é como se os deuses tivessem resolvido o problema, né? Porque eles cortaram o homem e disseram, bom, se agora vocês ficam aí se procurando cada um a sua metade, vocês não vão vir aqui querer atrapalhar o nosso reinado, né? Mas até tem uma ameaça lá de que se isso não fosse suficiente, Zeus cortaria mais uma vez, para enfraquecer um pouco mais. Porque a ideia, eu tenho um inteiro, né? O homem era até uma forma circular, né, e tal, e eu corto e faço umas amarrações e a gente vira o que né, e se eu não enfraqueci o suficiente, eu vou cortar de novo, tá, então vocês fiquem espertos aí, mas parece que foi o suficiente, né, não sei, não se tentou mais assaltar. Porque depois a gente pode abordar isso com mais profundidade, mas assim, nessas novas formas de amar que a gente vê hoje, parece que a metade já foi cortada em vários pedaços. Pode ser, né? Pode ser. Ela vem sendo cortada. Sim, mas para quem, né, para quem ainda sente, de repente para quem ainda vê, talvez se a gente pensar no formato da monogamia, né, sempre está no horizonte de uma relação monogâmica essa ideia de fechar os olhos para algumas coisas e tal, que o outro te completa e ali tem algum tipo de arranjo que nos traz uma ideia de todo, né? De inteiro, de unidade, né? Ainda que não ser ninguém ingênuo, né? De achar que essa unidade é perfeita o tempo todo, mas acho que numa relação monogâmica é isso que está no horizonte, né? De qualquer relação monogâmica, ou até diria de relações estáveis, né? Vamos dizer, se fosse um trisal estável, digamos Sim. assim, isso teria uma figura a mais aí, mas a ideia de estabilidade da relação tem no seu horizonte, né? O que justifica uma estabilidade, né? Que aquilo está completo, né? Mas mesmo as relações homossexuais também, Perfeito. né? Pelo mito de Aristófanes, do andrógeno, todas essas relações, sejam homoafetivas ou homoafetivas ou heteroafetivas, a pessoa vai estar em busca da sua cara metade, porque aqueles 3 gêneros foram divididos. Então, o que era homem dividido em 2 passou a se buscar um homem a buscar o outro. O que era só mulher, 2 mulheres foram divididas, então passaram a se buscar. Isso mostra até que não havia o preconceito contra a homossexualidade, nem mesmo feminina também, né? Porque o mito fala disso, que aquele que foi cortado como mulheres também vão se buscar. E só o andrógeno é que vai ser o heterossexual, né? Porque ele vai ser dividido em homem e mulher. Mas como o Júlio disse, né, Júlio, né, as relações monogâmicas sejam homoafetivas ou heteroafetivas, você vai ter essa ideia da busca, né? Como o André falou, né? Da busca pela completude, né? É uma busca que nós temos, embora talvez seja um problema, né? Nós buscarmos essa completude no parceiro, talvez, né? Ela nunca se encontra, né? Nunca se busca, nunca se encontra, né? Eu queria colocar mais um, desculpa. Não, imagina, não, só para por isso que talvez, né? Muito embora o discurso aqui de Aristófanes tenha talvez se tornado mais famoso historicamente por conta dessa ideia de buscar a minha outra parte e tal,
talvez, né, como muitas vezes acontece, talvez Sócrates faça o discurso que talvez traga essa outra ideia que você até sinalizou, né? Porque Sócrates vai abandonar daí no seu discurso esse mito e vai pensar no Eros, como a gente tinha colocado, não mais como um deus, uma perfeição, mas se Eros é desejo e a gente deseja, né? Ele parte dessa premissa. A gente deseja o que a gente não tem, né? Ou que a gente imagina que possa não ter no futuro, né? Porque então desejo o que não tenho. Então, se Eros é falta de alguma maneira, ele não pode ser um deus, porque Deus é aquilo que é perfeito, que é o bom, o belo, o todo. Então, Eros vai ser um semideus, porque ele é desejo de algo que não está possuído, ou se está possuído agora, eu vislumbro um risco de perder, né? Então esse é o dado que depois acho que a psicanálise vai trabalhar muito bem sobre o desejo, que é assim, né? Quando o desejo é completamente satisfeito, e por completamente aqui eu estou considerando o seguinte: eu tenho a coisa e não tenho dúvida nenhuma de que eu terei essa coisa para sempre. Aí o desejo cumpre o seu papel e está encerrado, né? E deixa de ser desejo. Ele se esvai, né? Mas no limite aqui, sendo um semideus, o Sócrates, para nós é estranho, enquanto humanos, falarmos de perder desejo, né? Estranho, a nossa condição é a de seres desejantes de fato. Mas no fundo, essa é a aspiração que o filósofo ele busca superar, mas na verdade ele nunca supera, né? No limite. Mas é de alguém que está sempre tentando romper e de alcançar o que é inatingível. O ponto é quando você atinge o desejo, deixa de existir, o homem perde a linguagem, ele já contempla diretamente o belo e o bom, então a gente entra no outro registro. Mas só voltando para passar a palavra para eles, né? Eu acho que até como vocês bem colocaram, tem essa ideia da escada, né? De uma certa evolução, e aí eu tenderia a interpretar, quero ouvir depois o André, o Paulo, que Platão, do ponto de vista das relações materiais entre seres humanos, ele seria, pelo discurso de Sócrates aqui, ele seria considerado bastante liberal aqui. Não me parece que ele teria oposição a relacionamento de trisal, monogâmico, não monogâmico, hétero ou homo, ou relação aberta ou não. O ponto todo aqui né? O que importa para ele é que esse amor corporal seja usado e seja explorado como meio de uma elevação para o conhecimento, né? Esse que é o ponto. Então, se isso vai se dar numa relação monogâmica, num trisal, em relações abertas variadas, né? Me parece que o discurso de Sócrates aqui não está preocupado, e antes de passar a palavra, eu só vou ler um trechinho para tentar sustentar aqui o meu ponto, né? Em 211c, Sócrates, então, que está com a palavra, vai dizer: tome-se como ponto de partida o que aqui é belo. Não se perca de vista aquele belo, fonte de todos os corpos belos. Então aqui ele está falando do belo como ideal, né? Aí ele vai explicar como é que eu chego lá. Suba-se como por degraus, de um só a dois, e de dois a todos os corpos belos, e dos belos corpos aos belos ofícios, e dos belos ofícios aos belos saberes, e dos saberes até o findar, naquele saber que é a totalidade, né? Que é o saber em si, que é o belo em si. Então veja que ele fala: eu vou de um corpo, depois eu vou para corpos, né? Acho que o Paulo comentou. Então eu tô com alguém e estabeleço uma relação com alguém que eu acho que é belo, mas depois eu vejo que tem outra pessoa bela também, né? Porque no fundo a beleza não tem a ver exatamente com o corpo, quer dizer, eu já tô subindo no degrau e mudando a minha compreensão do que é a beleza, na verdade. Eu queria colocar mais uma coisinha. Só complementando uma coisinha que o Júlio disse, Luiz, essa questão, não é, do Platão, o termo amor platônico, né? O que é o amor platônico? Se usa de várias formas hoje em dia. Se usa para um amor não correspondido, né? Talvez essa seja a maneira mais distante do que é mesmo o amor platônico, né? Mas eu acho que o amor platônico quer dizer o amor muito idealizado, né?
O amor platônico é esse amor pelo belo em si, pelo saber, pelo conhecimento, né? E menos corpóreo, né? Menos corpóreo, isso também. O amor platônico tem esse, acho que até no uso mais corriqueiro, de um amor que fica só no ideal, né? Ideal. Porque Platão justamente faz esse caminho, vamos dizer, de superar o amor pelo corpóreo para chegar nesse amor pelo conhecimento, né? E o banquete mostra isso, essa progressão. O que eu queria perguntar é sobre o amor-amizade. Sobre essa... se nessa escada, né? Sim. O amor-amizade, que se para Platão amizade é um tipo de amor, e se está num grau mais elevado na escada. Sim, eu vou tentar então dar uma pequena resposta e passo a palavra aos colegas. O Platão, quando eles estão falando do amor, né, com essa elevação do amor que ele propõe aqui no banquete, eu acho que sim, que o amor vai incluir a amizade, que é uma virtude, que é algo considerado importante na Grécia, na polis, né? E o próprio banquete mostra que eles são também amigos aqui, embora alguns sejam amantes dos outros, mas eles são amigos. Mas aí eu acho interessante justamente, Luiz, lembrar que alguns filósofos fazem a crítica desse amor falta, desse amor erótico, né? Como André Comte Sponville, filósofo francês atual, que ele vai dizer justamente o amor erótico é esse amor que é falta. Então ele é um amor sem saída. Ele pode ter o seu momento, como o Júlio disse, né? Em que ele está vigente, em que ele encanta, em que ele preenche, né? E quem diria que não existe isso? É claro que sim, mas em algum momento... ele é um amor sofrimento, né? Em algum momento, porque você nunca encontra só música, isso, né? Aí o amor falta, o Sponville vai dizer isso, que é um amor egoísta, que é um amor sofrimento e que é diferente do que ele considera o amor amizade, que é o amor filia, né? Esse amor amizade para Sponville, ele acaba sendo superior, porque ele é um amor, na amizade nós não temos a ideia da posse do outro, né? Sim. Nós temos uma relação com o amigo ou com a amiga que é um pouco mais de respeito pela liberdade, né? Pela individualidade. E aí alguns filósofos acabam considerando que a amizade é superior ao amor, ou que o amor-amizade é superior, né? O próprio Nietzsche tem uma passagem, eu trouxe aqui o livro A Gaia Ciência, que no verbete 14 o Nietzsche faz uma crítica ao amor erótico, ao amor romântico. Ele acaba dizendo que é um amor egoísta, implacável, né? Diferente do amor-amizade, isso, né? É um amor, o Nietzsche diz, capaz de transtornar qualquer ordem, relegar qualquer interesse, e ele se admira como que esse amor tenha sido glorificado e divinizado na história humana e da filosofia, porque é a mais direta expressão do egoísmo. Isso é o Nietzsche que diz. E no final desse verbete 14, ele diz que há um outro tipo de amor, né, em que a cobiça pelo outro se torna um ideal acima dos dois. E esse seria a amizade, né? E só para complementar, o Sponville diz que a saída para os casais é evoluir do amor erótico, do amor falta, para o amor filia, para o amor amizade. É a única saída, né, para os casais, né, porque o amor falta, ele é contraditório em si mesmo. Em algum momento você vai ter o seu parceiro, a sua parceira, você vai ter, né,
aquilo que você desejou e aquilo de que sentiu falta um dia vai ser algo concreto na sua vida. Então deixaria de existir em tese esse desejo, né? Mas o Sponville diz que isso pode evoluir para um amor, amizade, que é esse amor respeitoso da individualidade do outro, né? E quem sabe esses amores possam conviver, seria o ideal, né? O amor erótico, o amor sexual, conviver com o amor amizade, né? Seria um amor menos ciumento. Um amor menos ciumento enfim. E o amor e o ciúme, né? Como é que fica o ciúme? Seria o ciúme aí um tombo da escada de Otima, né? A gente cai um degrau. Com certeza. Né? O ciúmes é um sentimento negativo, né? Mas eu queria só fazer um comentário, acrescentar uma coisinha aqui a respeito do Júlio, que o Júlio falou, melhor dizendo. Quando Sócrates, a gente vinha falando do elogio que cada um fez para o Eros, né, para esse deus, e lá pelas tantas o Sócrates interpela o Agatão, que disse que o deus era belo, maravilhoso e tudo mais. Ele fala assim, isso aqui é o desejo do que ele não tem, né? Eu quero estudar porque eu não tenho esse conhecimento, e assim por diante. E se eu desejo o belo, é porque eu não sou belo. Então, o que Sócrates fala é que, ao contrário de todos o que haviam feito seus discursos, o amor é feio. Ele é fundamentalmente feio, duro, seco, vive descalço, a mendigar, passando necessidade nas portas. Olha só. Clamando. Passando necessidade nas portas. Esse é o amor. E essa característica do amor, essa imagem muito legal. Ele vem por causa que, na realidade, o amor tem pai, tem mãe. E a mãe do amor é a pobreza. A mãe do amor é a pobreza, a carência. É um mito que ele conta ali, que a pobreza, passando sempre necessidade, ela estava mendigando na porta lá dos deuses, né, que estavam festejando o aniversário de Afrodite. E apareceu lá no jardim Recurso, né, que era... Mas ele estava completamente embriagado pelo néctar, pela ambrosia, né? Completamente embriagado, ele deitou ali no jardim... O recurso. Pobreza... Deitou-se com ele e concebeu Eros, concebeu o amor. Então, o amor herdou da mãe essa carência, essa dificuldade, essa feiura, essa pele grossa, esse pé inchado, essa mora na intempérie, mas recebeu do pai, herdou do pai a argúcia, a tenacidade, a capacidade de fazer as coisas, se superar. Mas como ele tem todos esses artistas, tudo isso ele consegue engendrar, o amor consegue, mas por outro lado, lá pelas tantas, assim que ele consegue, ele perde por causa da herança materna. Então ele coabitam no amor tanto a herança da mulher para os gregos realmente não era muito favorável. Mas então ele herdou essas características do pai e da mãe, e assim ele vive. Então ele é sempre esse ser, né, que ele deseja, mal ele consegue, ele já perde, ele está sempre desejando. E aí a Diotima, que aparece ali no diálogo também, começa a questionar essa natureza, e lá pelas tantas eles discutem, né, se existe alguma coisa entre a ignorância e a sabedoria, o sófos e o ignorante. E se não é A, é B. Essa que é o problema da aporia, é que ela conduz isso. Se não é um, é outro. E a Diotima, não, mas existe alguma coisa entre a sabedoria e a ignorância, que é a opinião correta. Que mesmo você não sendo sábio, você pode ter razão. Você pode dizer alguma coisa procedente, mesmo não sendo sábio. Então você fica nesse intervalo. Então, se
Eros não é um Deus, porque ele não é belo, ele não tem tudo, ele não contempla tudo, ele está nesse intervalo. E entre o intervalo de homens e deuses estão os daimon, que são os nossos demônios, que foi no cristianismo teve uma leitura maléfica de uma coisa ruim, né? Mas o daimon era como alguma coisa que fazia parte, de uma forma até positiva, de certo sentido, da pessoa. Que a eudaimonia, que a gente pode traduzir por felicidade, é a pessoa que tem eu, que é bom, daimon, que é o demônio, o daimon, né? É um bom demônio. Você é feliz quando você tem um bom demônio, é um bom gênio, é gênio. Outra tradução você tem um gênio bom. Outra tradução para daimon seria gênio, não é? Tem um bom gênio. Então, essa coisa dele estar em intervalo entre a ignorância, a sabedoria, a sua natureza de intermediário, que completa todo o cosmos, completa a deuses e homens, faz essa intermediação, configura o próprio Eros como filósofo. Aí, Eros é filósofo, aí começa a filosofia. Então, o que Sócrates questiona nos demais, vocês estão falando muita coisa elogiando ou não, mas vocês não estão dizendo o que é Eros. Eros é filósofo. Ele busca a verdade, ele busca aí por que ele é filósofo? Porque ele não tem essa sabedoria. Que ele não tem. Que lhe falta. Aí justamente entra a questão de como que ele se manifesta, essa busca, essa inquietação, e tem essa escada que os colegas aqui já se fizeram referência e tudo mais. Mas Puxa, é muito interessante. Quanta coisa maravilhosa eu estou ouvindo hoje aqui. Agora, veja bem. Quando Sócrates chega à conclusão que Eros, só para concluir, Eros é filósofo, nós identificamos a filosofia com o amor, né? Então, a questão que se coloca muitas vezes como o amor platônico, idealizado, ou essas coisas que é muito comum a gente ouvir, mas o essencial é a gente ter isso dentro da gente, é o amor. A filosofia é, sobretudo, uma atividade amorosa. Ela se realiza, como o próprio Sócrates fala lá na frente, não vai dar para explicar, na parturiação do belo, no belo. Então, tudo que envolve esse amor é a filosofia. Daí você tem essa relação. Aí começa o amor carnal, essa dependência, o egoísmo, os ciúmes, que tem que ser superados, deixados de lado, para a pessoa, o indivíduo, ter uma percepção mais abrangente, mais bela da vida. Essa viagem aí pelo amor platônico. Mas infelizmente a gente tem um tempo limitado. Eu poderia ficar aqui conversando sobre isso a tarde inteira com vocês, e eu acho que quem está ouvindo também. Mas eu queria. Fica o convite para a gente continuar esse papo. A gente vai almoçar, vai, depois do almoço a gente toma uma. Isso. Faz um simpósio. Faz um simpósio, um banquete, né? Você justifica a minha audiência lá, né? Puxa vida, seria maravilhoso. Então, a gente sempre faz no podcast, no final, uma pergunta para todo mundo responder, e aí a gente encerra, né? Eu sei o meu nome, eu sei o meu nome, você vai perguntar. O nome também a pessoa pode falar. Mas eu queria encerrar com uma pergunta, assim, para todo mundo que está ouvindo. Qual seria a maior lição, né, que o Platão nos deixa sobre o amor? O que vocês acham? Paulo? Luiz, são muitas reflexões, né? Porque os discursos vão se completando aqui, né? Mas eu acho que eu fico com essa menção que o André falou. Em algum momento a Diotima diz que o amor é parir, e o Sócrates era filho de uma parteira, então sempre vem à tona essa ideia do parto. O amor é parir no belo.
e isso inclui todas as formas de amor, né? Isso inclui o nosso trabalho, os nossos ideais, como a gente conversava, né, no início aqui, antes do podcast, Luiz, e você falava das lutas, não é, pelo meio ambiente, pelas gerações futuras, que é também um ato de amor, né? E a nossa busca intelectual também, isso é também, né, amor, é poesia, que no banquete aqui também são associadas, então que o Homero também, ele a produção dele, né, dos textos clássicos da Grécia também era um ato de amor. Então, parir no belo, eu ficaria com essa ideia. Maravilhosa essa ideia. Júlio? Olha, eu vou me aproveitar aqui de uma frase de um intérprete de Platão, que é Alan Bloom, e ele diz que a pessoa que ama, baseado no banquete, claro, a pessoa que ama é a expressão mais clara da imperfeição natural do homem e de sua busca de perfeição. Então, sendo muito assim empírico e falando da vida da maioria de nós, seres humanos, né? Claro que aqueles que aspiram à filosofia talvez estejam alguns passos adiante, mas para a maioria de nós eu acho que a vida, no que diz respeito ao amor, como eu dizia, sobre o desejo que acaba, é você conseguir equilibrar esse componente, digamos assim, que está mais associado à palavra amor, que a gente usa geralmente, que tem a ver com você ter amor, né? Segurança, estabilidade, manutenção, as coisas em ordem, né? E de outro lado você tem essa ideia do Eros como desejo, né? Que aí o que o desejo quer? O novo, a instabilidade, a novidade, a mudança a todo momento. Então, me parece que Platão mostra muito bem esse que é o nosso dilema até hoje, né? De quem tem relações, sobretudo as que são de tipo ainda mais comum ainda hoje, né? Ainda que a gente aceite e até saúde novas formas, mas a relação monogâmica ainda é o padrão da nossa sociedade, né, hoje. E aí me parece que esse que é o dilema dessas relações, né? Conseguir equilibrar o amor e o eros amor, no sentido de amor de estabilidade, e o eros de desejo, que é esse de mudança. Então você tem que conseguir jogar com essa ambiguidade, porque me parece que ainda que a gente aspire a essa estabilidade da verdade, que é o que Platão diz que o filósofo deve fazer, né? A verdade como um todo é coisa só para deuses. Então o fato é que na nossa condição humana, algum pé nessa instabilidade a gente vai sempre manter, e é saber lidar com isso, com essas duas facetas da nossa vida, né? Perfeito, Júlio. Muito legal. Obrigado. André? Eu, assim, modestamente, né, me marcou muito o texto, na leitura, o fato de Deus, amor, eros, ser feio. Eu achei essa percepção do amor como feio maravilhosa, né, porque abre um horizonte muito grande, diversos aspectos, né? Sobretudo a gente perdeu um pouco uma certa ilusão, né, de beldade, não assim do ponto de vista estético, mas perceber que o amor ele é carregado, né, dessa situação exigente, digamos assim, que não é algo que é tão plácido, né, como a gente poderia imaginar, como mar de rosas, né? Essa mensagem, essa percepção me calou muito fundo, e também me calou muito fundo o fato dele não ser um deus, o Eros não ser um deus, ser um daimon, e ele ser filósofo. Então a mensagem que me chega assim, do texto, desse diálogo, é que o amor é filósofo, e que, sendo assim, filosofar é amar. Essa é uma mensagem que me passa desse amor platônico. Não é tanto assim problemas da ideia em si,
a filosofia em si, ou o belo em si, coisas assim, mas que filosofar é amar. E eu gosto muito de uma frase que acho que a gente podia associar aqui, que não é da época, é de Santo Agostinho, quer dizer, que já era cristão, não tem nada a ver com Platão, mas é uma frase tão rica de significados que eu sempre lembro e não canso de repetir. Santo Agostinho dizia: ame e faça o que quiser. Eu acho que a pessoa que filosofa está autorizada a fazer o que quer, se amar, claro, né? Amando, ela faz o que ela quiser. Eu acho, assim, as duas coisas são muito legais. São maravilhosas. Eu tô aqui embebida de tudo isso até e me sinto até elevada aqui, né? Acho que subi um degrau hoje com vocês, com tudo que eu ouvi aqui. É maravilhoso, obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, essa troca de conhecimento é fundamental, né? E vamos então chegando ao final, com todos os meus agradecimentos, e a você que nos ouviu até aqui. Eu vou primeiro, como papel de host aqui, né, da JuFesp, pedir os likes, né, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, e que nos ouçam, né, e nos curtam. E vou deixar aqui uma reflexãozinha, né, pro Dia dos Namorados, pro mês dos namorados, para todo mundo. Você que está aí ouvindo a gente, o seu amor te aproxima do que há de mais belo? E com isso a gente encerra, e agradecendo a todos, muito obrigada, até uma próxima, e eu vou continuar conversando sobre o amor aqui com eles. Tchau, gente.